podemos desfrutar aqui grandes bênçãos deles amanhã. Muito abençoado o culto, os testemunhos, as orações, as mensagens cantadas, tudo muito bonito. Deus está alegre com os seus anjos cantando em ver essa igreja disposta a essas 10 horas de jejum e oração. Quero te falar uma coisa, meu amado irmão. A bênção que você veio buscar nessa manhã, você vai encontrar. Amém. Quantas necessidades Deus reservou para você nesse dia. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e poderoso Pai Celestial, agora só queremos ouvir uma voz, a Tua voz, vinda da Tua palavra, como portadores dos céus. Pedimos que o Senhor nos faça digno de, ao expor a Tua palavra, que ela chegue a todos os corações. Nos dê a Tua bênção, a Tua paz. Abra a nossa mente, nosso entendimento, para entendermos com clareza aquilo que veio de Ti. Que nada venha nos distanciar, nem mesmo os pensamentos. Nada venha nos distrair. Que só o Senhor possa falar. Em nome de Jesus. Como que você abrir a Bíblia no livro de Lucas? Lucas, no capítulo 24, e no verso 49. Lucas 24, 49. Aqui diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, palavras de Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando você fala aqui da frente, palavras bonitas merecem atenção porque são edificantes, mas é o homem quem fala. Mas quando a Bíblia é aberta, é Deus falando. E Jesus iniciou a pregação dessa manhã. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. É Jesus falando. E quando Ele promete, Ele cumpre. Irmãos amados, uma das mais extraordinárias manifestações da vida cristã é precisamente esta: a unção que vem do Espírito Santo para a sua edificação espiritual, para a propagação do Evangelho e para vermos em breve o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória, com milhares e milhares de anjos, miríades e miríades. A igreja é comparada com uma menina dos olhos de Deus. Por isso, através do Espírito Santo, nesses dias, Ele está protegendo a sua igreja. Amém. Selecionei aqui 3 textos importantes do Espírito de Profecia. O primeiro deles diz assim: o dom do Espírito Santo é riquíssimo, pleno e abundante. Deve ser para a sua igreja semelhante a uma protetora muralha de fogo, contra que não prevalecerão os poderes do inferno. Amém.
Irmão amado, isso é muito forte. A igreja está protegida pelo Espírito Santo, como uma muralha de fogo. Amém. Porque o fogo, porque ninguém chega perto. Um outro, a igreja de Deus é o recinto de vida santa, como o Gustavo bem colocou aqui. Não é para ficar trocando conversas desnecessárias, muito menos usar a tecnologia aqui. Aqui é Deus falando. Plena de variados dons e dotada com o Espírito Santo, os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles que ajudam e abençoam. O último deles, Deus está hoje aqui tão desejoso de restabelecer os doentes, como quando o Espírito Santo proferiu essas palavras por intermédio do salmista. E Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante o seu ministério terrestre. Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. Portanto, se você estiver doente nessa manhã, creia nessa promessa. Amém. Nele há bálsamo curativo para toda doença. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes tão verdadeiramente como os de outrora. Nele há poder restaurador para toda enfermidade. E seguir-se-ão as curas, pois a oração da fé salvará o doente. É assim que diz a palavra. Nas palavras de Jesus, a unção é uma ação sobrenatural, é um revestimento de poder que vem do alto, e é um poder que é recebido quando se manifesta sobre nós o Espírito Santo. 1 Pedro 1,12. Esse poder que se encontra à nossa disposição é para abençoar as pessoas, é para curar os enfermos, é para libertar os cativos. Quantas pessoas estão aprisionadas com situações que não conseguem sair, prisões emocionais e físicas, financeiras, estão enclausuradas. É para servir a causa de Deus e principalmente na pregação do Evangelho num mundo que perece. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, talvez a mais negra da história. A Europa está afundada em dívida e no ateísmo. Os Estados Unidos deu uma melhora na questão financeira, mas eu estava conversando com a irmã Edna, está afundado no ateísmo e no satanismo, deixando de ser uma nação protestante evangélica. É essa a situação do nosso mundo hoje. E o Brasil eu nem preciso falar. O caos que nós estamos vivendo uma falência tremenda, e isso daí está arrancando o nosso couro. Nós que vamos pagar a dívida e sermos responsáveis por alguma coisa que nós não fizemos. Mas ora a Deus, que o teu pão e a tua água vão ser certos. Amém. Glória a Deus. Não fique se inflamando e protestando contra o governo, que isso não vai funcionar. O único que consegue dar solução para isso é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que só em Jesus há saída. Quando os dons do Espírito Santo se manifestam em nossa vida, fica visível o poder de Deus e a incredulidade passa a dar lugar. Esta unção tem propósito e preço. E para vivermos uma vida revestida do poder de Deus, nós temos que entender algumas coisas. A primeira delas é que a unção vem só para quem obedece. Grava isso.
Unção do Espírito Santo é só para quem obedece. Abra sua Bíblia em Ezequiel, por favor. Ezequiel 36, o verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O que está dizendo aqui? Que o Espírito Santo vai ser colocado dentro de nós, para nós andarmos nos estatutos de Deus, para nós obedecermos, guardarmos os seus juízos e os observar os mandamentos de Deus. Agora, os mandamentos de Deus não são somente os decálogos, os 10. Existem outros, esses são os principais. Existem outros mandamentos que estão em toda a Bíblia. Com o Espírito Santo dentro de nós, nós obedecemos a Deus sem o menor esforço, naturalmente. Porque o Espírito Santo comunica-se com o homem e habita no coração dos obedientes e dos fiéis. Palavras do Espírito Santo. Luz e força virão aos que sinceramente as buscam, a fim de terem sabedoria para resistir a Satanás e para vencer em ocasiões de tentação. Na igreja somos tão fortes, mas no dia a dia nem tanto. É só pelo poder do Espírito Santo que nós vamos vencer, vivendo uma vida de obediência. Convido você a abrir para a Bíblia em Atos também, capítulo 1. Se você puder, deixa marcado aí em Atos, que vai ter alguns outros textos também. Atos capítulo 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Irmãos, a ordem de Jesus foi dada a um grupo de pessoas que estavam de passagem por Jerusalém. E foi dito que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. E esse processo demorou alguns dias. Então eles tiveram que pagar um preço. O preço da obediência e da paciência. A lição mais difícil que nós temos que aprender na vida é a lição da espera. Como é difícil esperar. E aqueles dias eles deveriam esperar. Os que não pagaram perderam, mas 120 discípulos pacientemente obedeceram e tiveram com Deus uma experiência sobrenatural, a maior das suas vidas. Isso ilustra a verdade que a unção é para quem obedece. Olha esse texto, amarra o cinto aí, Atos 5:32. Aqui fala de uma forma mais clara que Ezequiel. Olha o que diz aqui. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu somente para aqueles que lhe obedecem. Irmãos, olha que forma clara. O Espírito Santo não é dado para qualquer pessoa. Então, se existe uma manifestação considerada do Espírito Santo, se a pessoa não vive uma vida de obediência, tem outra fonte. Porque o Espírito Santo está dizendo de forma clara, é dado somente para aqueles que obedecem. Obedecem. E em Atos 2 o cumprimento chegou para aqueles que obedeceram e eles receberam. Agora, se você vem dizendo, eu não consigo sentir Deus na minha vida, eu oro e não consigo. Eu quero fazer uma pergunta. A sua vida tem sido de obediência? O
problema, com toda certeza, não está com Deus. Ou você tem sido fiel a Ele em todas as áreas da vida? Porque não adianta você ser um fiel dizimista e você chega em casa 9 horas da noite na sexta-feira, você começa a lavar o carro meia hora antes do pôr do sol, você vai e deixa fazer supermercado, a limpeza pesada da casa. E o sábado? Você chega, olha, não quero mais nada, estou cansado. Aí chega no sábado, dorme na igreja, porque foi dormir tarde, porque está cansado. Irmãos, isso é sério. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Você vai sentir o Espírito Santo quando você viver uma vida de obediência e de fidelidade. Agora, isso eu não preciso ficar cobrando de você e nem você de mim. É uma experiência que você deve ter com Deus. Agora, se a gente tem amizade, puder ajudar uma pessoa, dar um alerta, eu agradeço quando me avisa de alguma coisa. Pode falar. Sabendo falar, tendo ética e tendo amor, você pode falar. Porque nós precisamos ajudar uns aos outros. Muitas vezes nós nos apercebemos de algumas coisas. Agora, em segundo lugar, a unção é dada para aquele que crê. Para quem obedece é o primeiro requisito. O segundo é para o que crê. Jesus deu ordem para ficar em Jerusalém e esperarem até que o Pai Deus lhe prometeu. Ele lembra que havia uma promessa para aqueles discípulos, mas eles precisavam crer. Prometido que tudo iria se cumprir. Irmãos, não é fácil. Hoje, crer na Bíblia não é tão difícil assim, porque nós conhecemos o final do livro, o fim da história. Mas naqueles dias, a história estava sendo construída. Não foi fácil. Do Velho Testamento para o Novo, houve um hiato de 450 anos, sem ouvir o profeta. Abraão, quem conhece bem a sua história, sabe a dificuldade, tanto tempo sem a manifestação de Deus. Hoje nós temos a história contada, basta nós dispormos e abrir a nossa mente. Não havia nenhuma garantia, apenas a palavra do Senhor. Mas eles resolveram crer, porque ficaram em Jerusalém e estavam de passagem por ali. Eles decidiram ficar, creram 100% na promessa de Deus. Queremos saber, que vocês sabem, irmão, que a fé é uma condição para recebermos de Deus as suas promessas. O primeiro requisito é a obediência, e o segundo é crer. O cristão que vacila ou duvida do poder de Deus não pode receber uma instrução sobrenatural. Se você fica duvidando, questionando, nunca vai experimentar o que foi recebido. O cristão não pode ter uma vida de cai e levanta, irmãos. Um dia está lá no auge, cantando, falando palavras bonitas aqui na frente, e outro dia está lá embaixo. É certo que nós temos algumas oscilações na nossa vida espiritual, que é normal. São normais essas oscilações. Mas a vida do cristão, que Deus desejou para nós, não é um que cai e levanta, não. Nós precisamos ter uma conduta e avançarmos pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir agora em Joel. Joel capítulo 2. Verso 28, bastante conhecido. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E isso, irmãos, já tem se cumprido e vai se cumprir com veemência. Nós temos aqui, eu não me lembro, parece que é Colômbia, um menino. Eu conheci a história dele com 10 anos, hoje ele deve estar com uns 13, 14. Irmãos, ele dirige congresso de 15, 20 mil jovens.
Ele fala para colégio, para grupo de 15, 20 mil. Fala com poder, fala com autoridade. E agora a irmãzinha dele falou assim: não é só meu irmão que vai ficar nessa, não. Eu também, porque antes ela só ia para cantar. E agora ela ensaiou e ela está também dirigindo as conferências. E o pai e a mãe ali dando apoio. Irmãos, o que é isso? Uma criança levantar e tomar uma decisão dessa. Não é algo natural, é algo sobrenatural. É o poder de Deus atuando e cumprindo o que está escrito aí em Joel 2:28. Nós temos que acreditar, temos que apoiar quando isso acontece. Enquanto você ficar sem crer que Deus revelará os seus segredos, dará sonhos, curará os enfermos e que se darão diferentes manifestações da sua presença, certamente ficará sem ver o glorioso poder que Ele tem. Porque a dúvida, irmãos, e o questionamento bloqueia o poder de Deus. Nós estamos vivendo uma época que se questiona tudo. Até a meninadinha pequenininha. Mas por que tem que ser assim? Gente, se eu falasse isso para o meu pai e para minha mãe, por quê? Você não tem que saber o porquê, você tem que só obedecer. Você nasceu para obedecer. E hoje, essa educação moderna, bonita, né? Não arrancou pedaço, viu? Até sobrou, eu precisei dar um jeito. Não arrancou pedaço. Levei umas chibatadas boas para ficar ali no prumo. E hoje, nessa educação moderna, a criança fala o que quer, faz o que quer, a louça está tudo por lavar, ela está lá tocando flauta, de papo pro ar, e a mãe está lá se descabelando, botando. O que é isso? Não, esse negócio não funciona. Precisamos colocar as coisas no lugar certo. A dúvida, irmãos, bloqueia o poder de Deus. Eu gosto de lembrar quando Jesus falou para Marta, quando ela olhava para o túmulo de Lázaro: se você crer, verá a revelação do poder glorioso de Deus. Jesus queria dizer: Marta, se você não crer, você não vai ver. Mas se você crer, você vai ver a manifestação do poder de Deus. E esse, irmãos, foi um dos milagres maiores, se não o maior milagre de Jesus, que foi a ressurreição do seu amigo. O terceiro item é a unção para sermos testemunhas de Cristo. Atos 1:8. Vamos lá onde ele estava sinalizado, por favor. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ai, irmãos, depois do derramamento do Espírito Santo, os discípulos revestidos da armadura divina, saíram como testemunhos para contar a maravilha, a história desde a manjedoura até a cruz. Eram homens humildes, a maioria deles sem cultura nenhuma, pescadores, homens rústicos, mas revestidos de poder. O ignorante se torna um culto, o grosseiro se torna refinado. Nós somos transformados, e você vê na pessoa quando ela tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Ela transmite paz, ela transmite segurança, ela transmite poder, e você é beneficiado com a vida dessa pessoa. Nós fomos criados, irmão, não foi para ter carro zero não, viu? Nós fomos criados, não foi para ter casa bonita, e nem para cursar 3, 4 faculdades, doutorado, mestrado. Tudo isso é importante e deve fazer, mas você não foi criado para isso. Você foi criado para exaltar o nome de Deus, para ser a glória do seu povo. Amém. Foi para isso que você foi criado, e para isso que eu fui criado. Então nós devemos priorizar essas coisas na nossa vida. Eu fiquei impressionado de ter falado com uma pessoa. Ela falava: o pastor dizer mais nada na igreja agora. Eu falei: por quê?
Estou estudando para concurso. Para mim agora é só concurso. Escola sabatina só se der tempo. Mas é isso que a Bíblia fala. Buscar primeiro o que? O concurso. A hora que você passar, estiver ganhando dinheiro, aí você faz as outras coisas. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Complete. E a sua justiça. Vos será acrescentado. Vos serão acrescentados. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Eu gostei que a Viviane falou sábado no JA. Ela tem que fazer uma prova no domingo, na segunda, não sei, mas ela nas horas do sábado fecha o livro, a turma está descabelando lá, ela já estudou, depois ela vai estudar, e aí o Espírito Santo vai fazer lembrar. Só que ele só vai lembrar quando estudou, né? Quando não estudou, não vai lembrar. Né? Tem que estudar, tem que estudar. E ela diz que fica tranquila, vem para a igreja, tranquila, sossegada. É assim que tem que ser. Olha aqui, nos textos do Espírito Profecia. O Espírito Santo precisa trabalhar no instrumento humano, do contrário, outro poder regerá a mente e o cérebro. Evangelho no parte 3, 5, 4. Se o Espírito Santo não trabalhar, vai ser um outro poder que vai comandar a vida do caboclo. Olha aqui. A manifestação do Espírito Santo em nossas vidas não é o que temos visto e ouvido de algumas pessoas, pelo contrário, não vem de Deus, até o entristece. Agora, um texto bomba. Bomba. Você gosta de texto bomba, Cauê? Ele é de Deus. Abra aí Efésios. Esse texto é bomba. Efésios 4, 30 e 31. Aqui é uma recomendação para não entristecer o Espírito Santo. Olha o que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vocês viram o pastor pregando hoje sobre o selamento. Olha o que entristece o Espírito Santo, presta atenção, abre os ouvidos aí. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Tudo isso tem que ser tirado de vós. Dentre todas as coisas, o que destaca aí? Quem pode me dizer? Um item que é dito que é uma manifestação do Espírito Santo. Irmãos, quem fica pulando como um cabrito, esbravejando, falando coisas sem nexo, a Bíblia que está dizendo, não sou eu, nem vai pensar que fui eu. Está dizendo que isso daí entristece o Espírito Santo. Bom, vamos levar agora para o campo nosso, material. Você gosta que alguém vem falando de forma gritada com você? Você gosta? Ele não vai falar meio alto, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Agora, a Bíblia fala que Deus não é surdo para que não possa ouvir. Então essas gritarias não vêm de Deus. Pelo contrário, um serviço sagrado que tem gritarias não é de Deus e provoca uma profunda tristeza no Espírito Santo. Não está claro, jovem, o texto? Exige alguma interpretação, tem que vir algum teólogo assim, PhD, para descobrir isso daí. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Agora, não é só a gritaria, só está aqui a gritaria. A amargura, né? Às vezes a pessoa fica ali, olha, eu vou cozinhar fulano com fogo baixo.
Deixa vai chegar a hora, né? Você não chega às vezes de pronto e dá aquela, né? Mas ele vai ver. Ele pegou a minha namorada, ele vai ver. No primeiro dia ele vai levar uma tropeção e vai cair. E olha, eu quero que aconteça isso. Mas me fala, fica aquela amargura, aquela coisa. Isso, irmãos queridos, jovens, derruba as paredes de proteção da alma. Amargura, ira, cólera, blasfêmia, malícia, tudo isso, irmãos queridos, deve ser arrancado, removido do meio de nós, porque se isso acontecer, não receberemos o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não vai vir para a igreja toda, não. Vai ser para um, para outro, depois vai aumentando. Não é um poder que vai ser para toda a igreja. Se a unção prometida não te levantar para abençoar outras vidas e manifestar a salvação de Deus, ela não é verdadeira. Vamos agora para Isaías. Isaías 61 também fala uma coisa muito interessante. Olha aqui, Isaías 61, do 1 a 4. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza. Isso Sião está falando da igreja agora. Óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração. A unção, irmãos, é para mudar as coisas, para mudar a ordem das coisas. E a quarta, a unção é para ser manifestada em todo lugar. Ciência do Bom Viver, página 44, diz que o Espírito Santo encontra-se em todos os lugares, abençoa e encoraja aos que estão tristes. O onipotente poder do Espírito Santo é a defesa de toda a alma. Irmão querido, jovem amado, se você está tristinho porque alguma coisa não aconteceu, mas também não fica pensando que você é a única pessoa aprovada da vida. Dá uma olhadinha do lado e para trás, vê que tem muitas situações piores. Mas há daqueles que por qualquer coisinha, nossa, hoje o meu mundo desabou, estou sem chão. O que foi? A empregada não veio. Meu filho tirou 9 na prova, estudou para o professor, no colégio caríssimo, tirou 9 na prova. Olha, eu estou sendo muito provado. Nossa, esse precisa fazer um cursinho lá na Somália, viu? Esse que come uma comidinha assim, não, eu não quero essa comida horrorosa, a mãe só sabe fazer isso, sabe no final do mês quando está fartando tudo, e a mãe vai juntando para fazer um negócio bom, né? Você está aí, né, Dionísio? Olha, ovo de tarde, ovo de manhã, viu? E aí, doce que vai ovo. É bravo. Fica reclamando, faz um cursinho lá na Somália, você volta lá afinadinho, comendo giló puro. Eu tenho uma história do giló, uma vez acontece, não vou falar isso. Eu testava o giló, e hoje o giló é o prato predileto. Quando você está com fome, meu filho, o que você não gosta vira predileto. Quando o Espírito do Senhor descer sobre nós, vocês vão receber o poder, irmãos. É para isso. Alguns pensam que a unção é para ser desfrutada apenas no culto aos sábados, que são mais frequentados, nos grandes congressos, nos dias de vitória, só quando Deus realiza um milagre na sua vida, uma bênção, ai, glória. Não, todos os dias. E principalmente quando? Quem pode me dar uma dica?
Quando dá tudo errado. É aí que é a questão. Quando você esperava uma coisa não aconteceu, depois outra não aconteceu, depois outra não aconteceu. Mas eu quero dizer, quando isso suceder na sua vida, não significa que o Espírito Santo está. Irmãos, o Espírito Santo estava até com Sansão quando ele levou a mulher no hotel. O Espírito Santo estava lá com ele. E ele viu o erro que estava cometendo. Levantou daquela cama, deixou a prostituta lá, arrancou o portão que pesava toneladas, ergueu esse portão e jogou fora. Jogou longe. O Espírito Santo estava com ele, mas não abusa da misericórdia do Espírito Santo como Sansão abusou. Deus cumpriu o propósito na vida de Sansão, mas não como ele hoje. Sansão vingou o povo de Deus, como um grande juiz que foi, mas não foi com Deus. Mas a misericórdia dele é tão imensa, que mesmo quando ele estava cego, perdido, ele fez a sua oração mais fervorosa, e a oração dizia assim: Senhor, só esta vez, restabeleça a minha força, para que eu possa vingar o povo de Deus. E ali estavam aqueles homens importantes da cidade, aqueles adoradores, a Diana, naquele grande templo, e ele foi conduzido à coluna central. E Deus deu a ele. Sabe por que Sansão fez isso? Porque quando ele entrou, não foi ele o ridicularizado, foi Deus de Israel ridicularizado, e ele não suportou aquilo, e ele pediu que esse mesmo Deus desse o poder para que ele pudesse cumprir o propósito e vingar o seu povo. E aqueles todos, milhares de pessoas foram mortas, e avisaram para a família, e Manoá e a sua esposa vieram recobrar o corpo do seu filho nos escombros. Jovem, querido, meu amado irmão, não espere que o propósito da vida, da sua vida, se cumpra dessa forma tão atrapalhada. Se você sabe o caminho. Olha, uma vez eu perguntei para um casal pastoral, por que vocês moram aqui no NASP, num lugar tão bom, e aceitaram o chamado de uma biboca, né? Quem falava biboca? Né? Um lugar tão ruim, cheio de bicho, malária, desconforto, não tem shopping, não tem nada. Olha aqui que eu falei para ela. Sai dessa moleza, morar aqui dentro do colégio, missionar aqui, marido pastor. Ela olhou para mim, você é meu amigo, eu gosto de falar. Nós vamos para onde Jesus manda. E sabe para onde Jesus manda? Para onde tem pecadores. E aonde tem pecadores, aflitos e necessitados, nós temos que estar lá. Eu pensei que essa mulher tivesse sossegado. No outro dia nós fomos no NASP aqui em Rio com ele, minha esposa e eu, e ali encontramos a irmã Odete Xavier de novo. A Odete, como é que está? Está com quase 90 anos, mas está uma máquina, está pegando fogo. E aí, está descansando? Vai descansando nada. Cheguei agora da África. Falei, o que a senhora foi fazer lá, com essa confusão que está lá na África? Eu fui lá e descobri, porque me falaram, eu fui lá descobrir um grupo de jovens nossos estão passando necessidade lá no orfanato, e agora eu estou escrevendo um livro, vou publicá-lo e 100% da renda, não quero. E com esse objetivo o livro vai ser melhor ainda, e eu vou publicar esse livro e 100% da renda vai lá para ajudar essas crianças. Irmãos, que coisa! Sabe o que é isso? Espírito de serviço. Jesus fala lá em São Mateus 20, 28, ele deixou esse legado. Vamos ver o que é? Olha aqui, ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e
para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, irmãos, não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora imagine vocês, se Jesus veio para servir, e nós? Mais aqui, temos que sair da zona de conforto e abençoar essas vidas. Irmãos, onde quer que estejamos, onde quer que haja necessidade, o poder de Deus deve estar em nós para servir. Mas para que isso aconteça, nós devemos viver uma vida coerente, ter uma atitude de buscar aquele que precisa de Jesus onde estiver e tocá-lo com sua unção. Devemos agir como Paulo escreveu, como um bom perfume de Cristo. Vamos conferir isso lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro suave do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos leva e nos salva para salvar aqueles que se querem. Irmãos amados, jovens queridos, nós somos o bom perfume de Cristo. E o bom perfume, você não tem como esconder. Você não tem como falar, olha, agora não dá, só mais tarde. O bom perfume, ele exala, ele chega em todas as pessoas. Quando Maria Madalena inconscientemente entrou naquela sala de jantar, ela entrou naquela sala de jantar e ungiu Jesus. Ela estava preparando Jesus para a sua morte. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. O perfume de Maria ultrapassou as janelas daquele lugar e está aqui naquele lugar, porque a sua história é digna de ser contada. Nós temos que ser, meu amado irmão, querido amigo que está aqui conosco, nós temos que ser o bom perfume de Cristo, temos que ser o sal da terra, dar sentido à vida das pessoas que estão sem sabor, sem sentido. Jesus diz que nós deveríamos ser servos. O pastor Pereira sempre colocou muito bem isso daqui, eu quero reforçar para aqueles que ainda não ouviram. A tradução da palavra servo. Servo é aquele que não tem vontade própria. Servo é quem não tem vontade própria. Não é aquilo que você gosta que vai fazer. É aquilo que Deus gosta. Isso é o verdadeiro servo. Sem vontade própria. E aquele que não tem vontade própria, só aí o Espírito Santo vai dar o penhor da salvação. Mais dois textos. Tito, capítulo 3, 3 a 5. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Olha como nós éramos e olha como nós somos. Fomos regenerados pelo poder de Deus. Então, quando uma pessoa não tem transformação, ela não tem Espírito Santo, porque ela não aceitou. O Espírito Santo é dado no dia do batismo, assim como Jesus recebeu lá. E você deve fazer uso desse poder.
E agora Romanos, capítulo 8, o verso 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui nessa mensagem? O Espírito Santo traduz as nossas vontades com gemidos inexprimíveis. Por exemplo, uma oração que você queria alcançar um objetivo, mas você não soube colocar todas as palavras. O Espírito Santo junta aquilo, ele não desperdiça nada que você fez. Ele junta aquilo e transforma, ele traduz para Jesus que intercede no santuário celestial. Desliguei, ligando de novo. É muito profundo isso. É bom demais para ser verdade. Temos um Deus como esse. Eu quero deixar uma reflexão para vocês nessa manhã, que fez muito bem ao meu coração. Eu creio que vai fazer o seu também. Nossa vida não é medida por nós mesmos, mas pela presença do Espírito de Deus dentro de nós. Nossos impulsos não são mais os naturais, mas aquele do ser espiritual, extensão do divino, habitado, possuído, presente, prestes a não ser, deixado para trás e consumido na essência da eternidade que se manifesta no tempo, no agora, no momento, na mente, no coração, na alma, no sentir, no pensar e no agir. Agir a partir dessa força é o mesmo que flutuar em voo sem asas, sem motor ou propulsão. É andar sem pernas, é correr sem cansar, é levitar em gravidade, é sonhar, sorrir, ser feliz e eterno, mesmo que a morte nos convide ao sono temporário. A força do Espírito Santo em nós não pode ser vendida, dada, emprestada ou repartida. Ela só pode estar no outro se o outro quiser. O óleo não pode ser dividido. Sua ação atinge o coletivo, mas parte do indivíduo. Podemos convidar, incentivar, falar, animar e desejar que o outro a tenha, mas a sua presença só pode ser dada ao que busca, ao que pede, ao que comunga, ao que conquista e faz uso desse poder sobrenatural. E agora, o último texto do Espírito de Profecia, que fala muito próximo para mim. A maior obra na terra é buscar e salvar os que estão perdidos, porque em Cristo pagou o infinito preço de seu próprio sangue. Cada um deve fazer diligente serviço, se os que têm sido favorecidos pela luz não a difundirem para outros, eles perderão a rica graça que nos foi concedida, por negligenciar um dever sagrado, claramente indicado na palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Aquele que não faz uso do poder outorgado, aqui vai estar dizendo que vai perder a graça que lhe foi concedida. Nós apelamos ao seu coração. Se você pede o Espírito Santo e não faz uso do seu poder, ele será tirado da sua vida e dado para outra pessoa que deseja. Mas o desejo de Deus, o nosso também, é que você receba o poder do Espírito Santo em sua vida e faça uso dele, porque Jesus está muito perto de voltar e nós já estamos vivendo o tempo presente. João 9,4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O relógio de Deus, os ponteiros estão por cruzar, mostrando que já está prestes a chegar a noite. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Adultos,
jovens e crianças, nesta manhã sagrada do Senhor. Nós queremos orar por você. Nós queremos suplicar que Deus te ajude para que você possa cumprir esses requisitos da obediência, da crença e do serviço, para receber esse Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um consolador. Irmãos, eu pergunto aqui, quem não precisa de consolo? Quando você está desanimado, quando as coisas só dão contrário, quando você é trocado por outra pessoa, ou trocado por nada, você tem vontade de morrer, você se sente a última criatura desse planeta. Você pode procurar uma ajuda médica, você pode procurar um psicólogo, tudo isso, um psiquiatra, tudo isso é bom. Mas primeiro, você deve buscar o consolo do Espírito Santo. Porque o trabalho do Espírito Santo é de convencer e é de consolar. E ele te consola. E sabe uma dica que eu vou te dar? Quando as provas estiverem te jogando lá para o subsolo, cante um hino. Cantar numa festa é uma coisa. Cantar aqui na igreja quando está tudo bem, a conta está lá no banco recheada, o carro não aconteceu nada, a casa está paga, os filhos com saúde, isso daqui é uma maravilha. Até cantar na adversidade, como Paulo e Silas fizeram na prisão. Irmãos, Paulo e Silas estavam acorrentados e preso não é igual hoje, fica reclamando que a quentinha não está boa, põe fogo no colchão, não entende isso não. Lá para você chegar até a porta de saída tinha mais de umas 5. E cada uma tinha um guarda. E ele não era preso solto na cela, era acorrentado, e aquela corrente, como se faz, nem com animal se faz isso. Aquilo ali ia roçando a pele, arrancando o couro, ficar a carne viva. Os braços e às vezes até o pescoço. Para não ter condições. E a ordem que era dada para o carcereiro era a seguinte: se um prisioneiro fugir, você está morto. Você e a sua família inteira. Tanto é que quando eles estavam mortos, Deus, através do Espírito Santo, abriram aquelas cadeias que ele. Mas antes eles estavam cantando. Que hora que era que eles estavam cantando, irmãos? Quem falou? Por volta da meia-noite. Cantando, fazendo culto para dormir. Acorrentado com a perna. Tudo com o couro aparecendo. Alívio. Irmão amado, Deus tem essa coisa. Você gostaria de orar? Vamos colocar em pé para a seleção. Nosso glorioso Deus, eterno Pai Celestial, obrigado por esse alto privilégio de estarmos na tua igreja nessa manhã, nesse dia, nesse período de 10 horas de oração. Nós queremos que o céu se abra para nós, querido Pai. Que o Senhor possa olhar para essa igreja, um olhar de misericórdia, um olhar de simpatia e amor. Sabe por quê? Porque que tem vidas que são despedaçadas, tem casamentos que são destruídos, tem filhos que estão entregues a este mundo, condenados pelo pecado. Tem pessoas que estão falidas, não sabem como vão saudar as suas vidas. Tem pessoas desempregadas e sem perspectivas, porque o nosso país entrou numa recessão. Eu sei que tem tudo isso, Pai. O Senhor sabe muito
conhece o que está dentro de cada um. O Senhor conhece os corações enlutados, as tristezas que existem. Nós queremos te pedir agora, Pai, pelo poder do Teu Espírito, que está disponível à Tua igreja nesta manhã, que o Senhor venha transformar essas vidas. Amém. Que elas se abram, se voltam para Ti, possam viver uma vida de obediência, de uma fé robusta, de uma vida de serviço, de renúncias. Senhor, quantas coisas nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida. As nossas vaidades, os nossos desejos, o nosso paladar, todos os sentidos, muitas vezes são colocados como prioridade. Ó Senhor, toma a prioridade e ajuda-nos que, ao terminarmos as 4 horas desse encontro, nós possamos ter uma resposta já, uma resposta pronta, de vitória na vida de cada um, Senhor. Amém. E se não for hoje, não importa. O Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sabe a data melhor, o Senhor sabe a condição que é melhor. Nós colocamos tudo nas Suas mãos, Senhor. Amém. Nós vamos agora sair para lavar pés. Essa cerimônia tão linda, da humildade, em que Jesus disse: se você não lavar o pé, os pés uns dos outros, você não tem parte comigo. Senhor, nós vamos sair para essa cerimônia. O pastor logo estará aqui conosco, dando a ceia, que aceitemos mais uma vez o pão da vida e o sangue que foi derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nos ajude, nos abençoe, nos dê a vitória.